Opa aí, beleza? Caio aqui. No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, dessa vez é é, crítica sem spoiler, do documentário Superman, a história do Christopher Reeve, que é sobre a carreira, a vida, os filhos, a família, né, no caso, desse ator incrível que se foi tão cedo. Para quem é novo aqui no canal, eu me chamo Caio Felipe e aqui no YouTube eu falo sobre entretenimento pop de modo geral, como músicas, filmes, livros, séries, conteúdo relacionado a esse tema. Se você é novo e gosta, já se inscreve, dá seu like, comenta, ativa a notificação, compartilha. E vai me ajudar muito na divulgação desse canal e dos vídeos também. Bom, o documentário Superman, né, foi produzido pelo Will Reeve, na verdade, que é o filho dele com a Dana Reeve, fala muito sobre a trajetória da carreira do Christopher, fala muito sobre como ele era pai e o quão mulherengo ele era também, aborda muito sobre o tema, né, de quando ele começou a... Quando ia começar a ter, de fato, live action do Superman no cinema. E antes disso, a carreira dele não tava tão, assim, não era tão grandiosa. Então ele pensou, bom, se eu pegar esse papel, minha carreira vai dar um boom. E de fato deu, né? Porque o Superman é um personagem icônico. E ele conseguiu o papel, né? Ele fez os 3 primeiros filmes foram muito bons. O 4º filme já não foi tão bom assim, o que deixou ele bem frustrado. E depois disso ele foi fazendo outros papéis e tal, outros filmes com alta relevância também. Ele começou a ser chamado para outros papéis, ver outros personagens. E aí ele já estava casado, já tinha o Will também. E aí no documentário você conhece os 2 primeiros filhos dele, do primeiro casamento, que é o Matthew Reeve e a, acho que é Alexandra Reeve. E eles falam, só tem eles. Tem alguns amigos também, o Robbie Williams aparece também, que era um baita de um grande amigo do Christopher e da família toda, né? E é muito linda a história em que os filhos são quem de fato estão falando sobre o pai. Mesmo pequenos, eles viram que como foi, como tudo aconteceu, né? E para quem não se recorda, o Christopher Reeve, ele sofreu um acidente de cavalo, que ele amava montar em cavalo, ele era apaixonado por cavalo, ele competia com cavalo, corrida, né? E aí ele tinha um cavalo, né? Agora eu esqueci o nome, mas foi com esse cavalo que ele teve a queda, né? Porque ele caiu do cavalo. Na verdade, ele foi arremessado do cavalo para uma cerca, porque ele foi fazer um salto e o salto não foi bem sucedido porque o cavalo simplesmente parou e ele foi. Nisso que ele foi, ele teve... ele lesionou algumas vértebras, ele teve ele ficou tetraplégico. Agora eu esqueci a outra lesão que ele teve. Foi na medula espinhal, que ocasionou na paralisia, na tetraplegia. E aí, enfim, a carreira acabou, ele precisou parar e a vida dele mudou, a vida da família inteira mudou, porque ele precisava de cuidados, né? E ele precisava também respirar de uma forma diferente, porque ele estava com muita dificuldade de respirar,
porque na queda, lógico que ele foi rapidamente socorrido, mas na queda ele estava imóvel, desacordado e com muita dificuldade de respirar. E aí ocasionou a estudo. E aí ele teve a ideia de se voluntariar, não de se voluntariar na verdade, mas ajudar na pesquisa de células-troncos, a encontrar uma cura para conseguir um tratamento para ajudar deficientes, cadeirantes ou qualquer tipo de deficiência também. Ele começou a ser, porque de fato ele era já um deficiente, então ele quis ajudar, que com isso também ajudaria ele, né? Isso aconteceu em 96 ou 95, não lembro muito, data não é comigo, mas ele faleceu, né, por conta de alguns problemas que ele veio a ter também, por conta da saúde dele, e ele acabou falecendo, nos deixando em 2000 e... Ai, não vou lembrar. Enfim, ele partiu, né? Ele precisou descansar e tal. Enfim, ele nunca será esquecido, né? Ele não é esquecido, ele não foi esquecido. E esse documentário é emocionante demais, é lindo. Tanto que o filho dele, Will Reeve, ele é o produtor executivo desse álbum, desse documentário. E eu tenho certeza que o Christopher Reeve está muito orgulhoso desse documentário, dos filhos dele, do filho principalmente que produziu esse documentário. E é isso. Ele faz uma baita falta. E uma curiosidade que eu achei bem interessante, que o Will Reeve está em Superman, só que é só a voz dele, que ele faz a voz de um dos robôs lá do Superman, da Fortaleza da Solidão. E é isso. Se inscreve, dá seu like, comenta o que você achou desse documentário. Me diz o que você achou dos filmes do Superman do Christopher Reeve. São os meus favoritos também. Ele é icônico nesse personagem. Tanto que uma coisa que eu deixei de falar, quando ele foi fazer o papel, e na verdade, quando ele já tinha pego o papel, muitos falavam que ele era a cara do Superman, né? E eu achei tão bonito a forma também que trataram que ele era um ator que fazia o Superman, mas ele também era um super-homem, sabe? Filantropicamente falando. Ele ajudava muitas pessoas, ele fazia questão de fazer parte de muitos eventos que envolviam caridade, essas coisas, assim, é isso. Só esse adendo que eu queria fazer pra vocês. Se inscreve, comenta, compartilha, dá seu like, ativa a notificação e eu te vejo na próxima.